Olá, seja bem-vindo à aula 6. Meu nome é Edson Oliveira e nessa aula eu vou começar a te passar algumas técnicas bem bacanas para você começar a identificar como a pessoa está pensando e, consequentemente, você moldar a sua comunicação para alcançar exatamente o objetivo que você deseja. Nessa aula nós vamos ver sobre as pistas oculares de acesso, ou seja, como o movimento dos olhos das pessoas vão te informar o que a pessoa está processando, como a pessoa está processando a informação, o que ela está pensando e, consequentemente, vai te ajudar a moldar a sua comunicação para ser mais persuasiva e alcançar mais resultados, ok? Antes de a gente falar sobre todas as pistas oculares, eu gostaria de te informar algumas coisas bem importantes. Bom, as pistas oculares de acesso, elas não são universais, ok? Não vai achar que você vai pegar todas as pessoas vão ser a mesma coisa, que não é. Então, por isso que é importante a acuidade perceptiva, ou seja, prestar bem atenção, julgar o contexto, tudo isso daí. Algumas pessoas elas vão ser diferentes, ok? A maioria das pessoas vai ter os mesmos comportamentos, a mesma movimentação ocular que a gente vai ver aqui. Mas tem uma grande parte das pessoas que não vão ter esses comportamentos, essa parte de olhar, ok? Um ponto bem importante que vai facilitar o nosso aprendizado para o próximo módulo é você conhecendo as pistas oculares de acesso, vai te ajudar na descoberta dos canais de comunicação auditivo, visual e sinestésico, que a gente vai ver no módulo 2, ok? E algumas pessoas, elas simplesmente, na hora que você estiver conversando, elas vão ter um olhar fixo e não vão apresentar as características que a gente vai ver aqui. Então, nesse caso específico, apenas veja o que você pode utilizar da sua comunicação para poder alcançar os seus objetivos, que a gente vai ver um pouco mais nos próximos módulos. Essa técnica aqui também é bem interessante para a gente detectar mentiras, ok? Então, por exemplo, a gente vai ver aqui, ó, visual construtivo, visual recordado. No visual recordado é quando a pessoa realmente recorda algo e visual construído é quando ela constrói algo que ainda não existe. Então, quando você, por exemplo, está perguntando para alguma pessoa alguma lembrança, algo do gênero, por exemplo, lembre-se, você consegue se lembrar da última vez que você foi a uma cachoeira? Então a pessoa é capaz de, se ela foi a uma cachoeira, ela vai lembrar ali, vai tentar buscar na memória. Se ela não foi ainda, ela vai virar o olho para o outro lado. Então se ela disser que, se ela nunca foi e disser que foi, vamos dizer, e estiver olhando para a direita e para cima, pode ser um indício que ela está mentindo, ok? Mas a gente vai ver um pouco mais ao longo dessa aula de hoje. Bom, vamos lá. Para a gente começar, vamos começar com a parte de direita aqui, né? Que é a movimentação ocular do visual recordado. Okay? Então, essa parte direita, mas a visualização é da esquerda. Okay? Então, eu botei aqui que é como você vai ver na pessoa. Você olhar para o rosto da pessoa, ela vai estar olhando dessa forma, para cima e para a esquerda. Okay? Então, esse que é a imagem de que você vai ter. É a esquerda sempre da pessoa, entendido? Vamos lá. Visual recordado, para cima e para a esquerda, busca acessar aquelas imagens que já foram vistas. Por exemplo, memórias, ok? Alguns exemplos disso, para você conseguir verificar. Então, pega alguém da sua família, ou com você mesmo, na medida que eu for fazendo essas perguntas, você pode ir se observando. Então, ó, qual a cor dos olhos do seu pai? Quantas janelas tem a sua casa? Você se lembra da cor da vela do seu último aniversário? Okay? Faça uma dessas perguntas para você mesmo, ou faça isso para algumas pessoas da sua casa, para você verificar. A maioria das pessoas vão virar o olho para cima e para a esquerda. Elas vão estar buscando, acessando aquela parte da memória que busca retornar realmente buscar essa imagem que você está perguntando. Entendido? Logo em seguida, tem o auditivo recordado. O auditivo recordado é para a esquerda e para o lado, ok? Que vamos estar aqui, ó, no meio do olho mesmo, só que para o lado. O auditivo recordado ele busca acessar aquela parte do cérebro onde nós armazenamos sons, ok? Sons que a gente já ouviu em algum momento de nossas vidas. Para a gente identificar isso daqui,
é simples, né? A gente pode fazer algumas perguntas e você mesmo pode se observar ou ver em outras pessoas. Como é o alarme do seu despertador? Como é o som de uma cachoeira? Qual é a primeira palavra que você disse hoje? Normalmente as pessoas vão virar o olho para a esquerda e no meio mesmo ali. Logo em seguida nós temos o auditivo interno, que é a esquerda e para baixo. Okay? Assim que as pessoas movem os olhos para a esquerda e para baixo, ela busca acessar aquela parte do cérebro responsável pela nossa conversa interna. Não tem como você estar parado e estar conversando consigo mesmo, aquela vozinha interior? Observe a sua postura. Normalmente você vai estar com a cabeça um pouco levemente inclinada para a esquerda e virada ela para baixo. Então, e os seus olhos também vão estar nessa direção. É nessa direção que você acessa aquela parte de você que é responsável pelo diálogo interno. Então, para ver isso na prática, simplesmente você pode dizer para você mesmo algo que você diz frequentemente, recitar um verso mentalmente, experimentar a sua voz como se ela estivesse falando do dedo do ponto. Opa! Experimentar a sua voz ouvindo como se ela estivesse vindo do seu dedão do pé. Entendido? Você vai criar essa imagem, você vai ouvir ela vindo de um local diferente e vai perceber que seus olhos vão se mover para baixo. Ok? Agora, o próximo, que é visual construído. O visual construído, ele é direita e para cima, ok? Direita e para cima. O visual construído, ele busca acessar aquela parte criativa do cérebro, entendeu? Lembra lá no hemisfério direito, hemisfério esquerdo, que o hemisfério direito ele cuida mais da parte criativa, da parte emocional. Então, aqui, quando você move o seu globo ocular para a direita e para cima, busca acessar exatamente essa parte. E para exemplificar, então vamos lá. Imagine um pé de abacate carregado de melancias. Como seria se você tivesse 3 olhos? Imagine-se pintado de palhaço. Okay? É basicamente você fazer a pessoa ou você mesmo criar essa imagem mental. Então a pessoa vai virar o olho para a direita e para cima, ou até mesmo você, quando você precisa criar essas imagens. Logo em seguida vem o auditivo construído, que é direita e para o lado. O auditivo construído busca acessar aquela parte criativa onde nós buscamos criar sons ou palavras que a gente ainda não ouviu antes. Então um exemplo para a gente acessar essa parte. Ouça o canto das sereias, invente uma música dentro da sua cabeça. Se você pudesse fazer uma pergunta ao nosso último presidente, o que diria? Então, tudo isso são perguntas que ajudam a acessar essa parte também. E por último, nós temos o sistema sinestésico. O sinestésico é para a direita e para baixo. Então busca acessar sentimentos, parte do cérebro onde ficam arquivadas nossas emoções, sensações. E alguns exemplos para poder ativar essa parte, esse comportamento. Como é a sensação de correr? Como você se sentiu hoje pela manhã, logo que acordou? Como é a sensação de chupar um limão bem azedo ao amanhecer? Ok? Então, isso vai fazer com que a pessoa vire para baixo. Aqui é comum também as pessoas que estão mais deprimidas, elas inclinarem levemente a cabeça para a direita e olhar para baixo. Isso busca acessar emoções também que derivam dessas áreas. Bom, e qual que é a importância disso daqui, ok? Como eu disse, vai ajudar você a entender melhor como as pessoas estão pensando e na medida que você está conversando com ela, por exemplo, se ela está olhando muito para cima, ok? Significa que ela está numa tendência mais visual. Então você vai moldar sua comunicação com palavras mais visuais, como claro, imagine, veja só. Agora, se ela está olhando bem fixadamente para você e às vezes ela olha para o lado, para o outro, ela está numa tendência mais auditiva. Se ela está nessa tendência mais auditiva, você vai moldar sua comunicação e utilizar mais palavras como ouça só, entendeu, está compreendendo bem. Então tudo isso ajuda. E se ela está utilizando mais a parte direita para baixo, normalmente ela está numa tendência mais sinestésica. Então você vai utilizar palavras que denotam a parte mais sinestésica, como sentiu, está percebendo como é áspero, está se sentindo bem com a nossa conversa, algo do gênero assim, ok? Tudo isso a gente vai ver mais profundamente, tá? Essa questão de como moldar a comunicação no módulo 2, que é onde nós vamos ver canais de comunicação. Aqui também
É interessante sobre a questão da mentira, se você está perguntando algo para a pessoa e ela está olhando para a direita e para cima, ou para a direita e para o lado, é uma tendência que a pessoa está mentindo. Por quê? Ela está buscando criar uma imagem ou criar palavras para poder falar para você. Ok? Um ponto bem importante também, as pessoas destras, elas podem ter, tá? Elas podem ter todo o sistema aqui ao inverso. Então, o visual construtivo, né, construído, em vez de ser na direita para cima, vai ser na esquerda para cima. E assim, sucessivamente, para todas as outras áreas. Compreendido? Então, esse é um ponto bem importante. Eu gostaria que, já de deixar de dever de casa aí, que você pegasse, fizesse algumas perguntas para as pessoas da sua casa mesmo, para colegas, para poder ir identificando. Você vai perceber que algumas pessoas vão fazer, tá? Vão ter esse direcionamento ocular e outras não. Porque, como eu disse, não é universal. Algumas pessoas têm e outras realmente não vão se comportar dessa forma. Tem uns outras modalidades que não cabe passar aqui, porque é bastante informação. Okay? Mas isso daqui é o básico, já dá para você compreender mas, basicamente como que a pessoa está pensando, como que ela está processando a informação. Então, baixe esse mapa mental aí, vai colocando em prática para você já ir moldando a sua acuidade perceptiva, o como observar as pessoas e, consequentemente, na hora que a gente começar a aprender outras técnicas, você já está bem apto para reconhecer como a pessoa está processando as informações para moldar sua comunicação para alcançar seus objetivos. Entendido? Então, um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.